Irmãos, com a ajuda do Senhor, nós vamos continuar considerando aqui o dia da criação. Hoje, o sexto dia. Então, eu quero abrir com os irmãos em Gênesis capítulo 1. Falamos na semana passada até o quinto dia, né, quando Deus criou os seres marinhos e as aves. E o sexto dia, nós vamos ler hoje, o Senhor cria os animais e depois cria os homens. Cria o homem e a mulher. Amém? Então, Gênesis capítulo 1, verso 24. Gênesis 1, 24 em diante diz assim: Disse também Deus: Produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que eu vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Amém? Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, a nós escrita, a nós revelada, a nós registrada. Muito obrigado, Senhor. A exposição das Tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Por isso, agradecemos por esse momento aqui e pedimos ao Santo Espírito de Deus que contemple a nossa fraqueza, a nossa limitação, a nossa pequenez e venha nos edificar, venha nos falar na Tua palavra, em nome de Jesus. E, desde já, somos um aqui com as orações dos irmãos, toda a obra das trevas, todo levante do inimigo, para trazer perturbação, qualquer coisa de negativa no ajuntamento do Teu povo, o Senhor mesmo faça cair por terra, em nome de Jesus. O Senhor repreenda o maligno e o Senhor tome esse ambiente nas Tuas mãos. Ainda continuamos na Tua presença, ainda estamos aqui para os Teus interesses, para a Tua glória. O Senhor seja com quem fala, o Senhor seja com quem ouve, porque todos nós, sem Ti, nada podemos fazer. Em nome de Jesus. Irmãos, considerando, com a ajuda do Senhor, de acordo com o tempo que nos for proporcionado, nós lemos aqui o relato do sexto dia da criação. Deixe, por favor, a sua Bíblia marcada em Gênesis capítulo 1 e leia comigo aqui o Salmo 104, que é um salmo que fala também sobre a criação, e nós temos também considerado esse salmo junto com o relato de Gênesis. Então, o Salmo 104, no verso 24, leia comigo, por favor. Salmo 104, verso 24. Eu vou ler e depois eu repito. Que variedade, Senhor, nas Tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das Tuas riquezas. Eu vou repetir. Que variedade, Senhor, nas Tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra
das tuas riquezas. Podemos voltar lá para Gênesis? Eu apenas citei esse verso do Salmo 104, porque vejam os irmãos, nós estamos no relato da criação. E nem tudo que você viu, que eu vi, sendo criado, sendo formado aí no capítulo 1, nem tudo nos foi dado a entender para que foi criado. Qual a finalidade? Deus não explicou por que ele fez os peixes. No final aqui do capítulo 1, nós descobrimos que a vegetação foi criada para servir de mantimento, de alimento. Deus deu a explicação. Deus revelou para nós qual a finalidade. Mas as outras coisas, nem sempre. Por exemplo, no quarto dia, ele criou os luzeiros, o sol, a lua e as estrelas. Ok, e ele falou que eles serviriam para alumiar a terra, para marcar dias, estações, meses e anos, não é assim? Ele deu a explicação da finalidade, mas ele não deu a explicação de tudo, porque não precisa. Ele só explica aquilo que é necessário. Nós nos deslumbramos diante da criação de Deus quando nós contemplamos ela sem precisar de explicação. Deus fez tudo isso para ele, para o deleite dele. Deus fez tudo isso para o seu filho. Deus fez tudo isso segundo a sua vontade. E mesmo que para nós não tenha finalidade, não importa, ele não criou para a gente, ele criou para ele. Então, o deslumbramento do salmista no Salmo 104 é que é uma coisa que deve nos alegrar, nos preencher. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Seres sem conta no mar, na terra, as aves no céu. É uma criação que dá testemunho da riqueza, da grandeza, da variedade do nosso Deus. Até hoje, a ciência ainda descobre tipos novos de animais, tipos novos de peixes, tipos novos de plantas. Até hoje é uma variedade, é o que a ciência chama de biodiversidade. Até hoje se descobre. Para que Deus fez tudo isso? Para ele, para o deleite dele. Então, que variedade, Senhor, nas tuas obras. Então a gente não pode chegar diante das Escrituras como 1 Coríntios 1 fala, os inquiridores desse século, que querem perguntar tudo, querem saber de tudo, porque muitas vezes a nossa curiosidade de saber as Escrituras é só curiosidade. A gente não quer viver a palavra, a gente não quer se achegar ao Deus da palavra, a gente quer só saber. Então, a primeira atitude do crente não é se achegar diante da palavra, saber. É para contemplar o nosso Senhor e a sua grandeza. Então, Apocalipse 4:11 vai dizer: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, porque pela tua vontade todas as coisas vieram a existir e foram criadas. O Senhor fez para Ele. E nós, como seus filhos, como seu povo, a gente se alegra com a alegria dele. Quando a gente se chega diante de Deus, diante da palavra, com esse coração simples, tudo fica mais fácil, tudo fica mais tranquilo. Agora, se a gente chega como os inquiridores desse século, a gente só quer saber, a gente só quer conhecimento mental, mas a vida não muda com o que nós conhecemos na mente. Então, o que o Senhor apresenta para nós é a sua criação. Ele criou, Ele fez, e a própria Bíblia vai dizer que tudo foi feito por meio dele e para ele. No sexto dia foram criados primeiro os animais, animais do campo, animais selvagens, animais domésticos, os répteis. Eles foram criados e foram criados para o deleite de Deus. Em um momento foi dito que foi criado para nós. No reino milenar que será estabelecido sobre essa terra, Jesus citou esse reino desde a primeira vez que ele ensinou a gente a orar. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Naquele reino milenar
vai haver animais. Os animais estarão ali participando conosco de 1000 anos de paz sobre essa terra amaldiçoada. E estarão numa condição completamente livre de pecados, que o leão vai comer palha junto com o boi. O leão hoje é carnívoro, predador. Ele e a classe toda dele, dos felinos, e um monte de predador que existe por aí. São predadores, se alimentam de carne. No reino milenar, completa paz nessa terra, vai comer palha, vai mudar a dieta. Vai voltar à dieta original, porque a dieta original é essa que nós lemos. Para os homens e para os animais foram dadas as plantas, foram dadas a vegetação para a gente poder se alimentar. Só depois do pecado, só depois do dilúvio é que o Senhor autoriza que nós passemos a comer carne. Não, eu falei isso a semana passada, retrasada, isso aqui não é uma pregação sobre vegetarianismo ou veganismo, não. É só a gente lendo o que está na Bíblia aqui, é só isso. Não estou defendendo aqui que você não coma carne, que você, até porque quem autorizou que nós comêssemos carne foi o próprio Deus. Mas o que eu estou dizendo é, lá a Bíblia é testemunho de que até a nossa dieta será restaurada ao propósito original de Deus, porque foi mexida, foi perdida, foi afetada pelo pecado. Então, no 6º dia, Deus criou primeiro os animais, e no meio dos animais estava o macaco. Por que é importante dizer isso? Porque a teoria evolucionista diz que o homem veio do macaco. Nós não cremos assim. Deixa a ciência pregar isso. Deixa Darwin falar isso. Nós ficamos com as escrituras. Antes de o homem ser criado, o macaco foi criado. O leão foi criado, o elefante foi criado, o hipopótamo, o crocodilo. E depois, nós fomos criados. Essa é a criação de Deus. E o coração simples, que se alimenta da fé, fica com a palavra. Ainda que se achem fósseis, ainda que se achem hominídeos, você vai ler os relatos da ciência, você para até de ler, que o pessoal coloca tudo no mesmo patamar. É macaco, é homem, é aqueles homens das cavernas, é todo mundo. São só classes de primatas. Nós não somos primatas, irmãos, nós somos homem e mulher, criados, mas eu leio, à imagem e semelhança de Deus. A nenhum animal ou a nenhuma planta foi dito que eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Só os homens, só o homem e a mulher, só. Nós ficamos com a palavra de Deus. Ah, mas a ciência, os fósseis, tem uma coisa. Para o coração inquiridor, para o coração perguntador, Deus olha qual é a nossa motivação. Vou dar um exemplo. Quando Zacarias, o pai de João Batista, recebeu a visão do anjo de que ele seria o pai do precursor do Messias, lembra? Primeiro capítulo de Lucas. Ele recebe a visita do anjo lá no templo, onde está exercendo o sacerdócio dele. E o anjo diz, tua mulher vai ter um filho, e ele vai ser o precursor daquele que há de vir. Zacarias, naquele momento, faz uma pergunta ao anjo. Diz assim, mas como pode? Minha mulher é velha, eu sou velho, como é que pode isso? Como é que vai acontecer isso? Zacarias perguntou. Eu, no lugar dele, teria perguntado também. O anjo viu a motivação do coração de Zacarias e disse, já que você duvidou, já que você duvidou da minha palavra, você vai ficar mudo. E lançou ali um juízo temporário sobre a vida de Zacarias, porque ele duvidou. Foi ou não foi? Está escrito ou não está? Zacarias fica mudo e a língua dele só é desimpedida quando João nasce. Aí ele vai louvar a Deus. Tem aquele cântico maravilhoso de Zacarias lá em Lucas. Mas acontece uma situação semelhante, no mesmo contexto,
com Maria. Maria também recebe a visita do anjo. O anjo também diz a ela uma coisa que é inexplicada para ela. Você vai ser a mãe do Messias, você vai ter um filho, né? Maria, naquele momento, também tem uma dúvida. E ela pergunta. É importante, irmão, saber que Deus não se importa com as nossas dúvidas. A gente precisa lançar nossas dúvidas diante dele mesmo. Você está com dúvida? Pergunte a Deus. Você tem alguma inquietação no seu coração? Vá diante dele e pergunte. Ele não se importa, nós aprendemos desde cedo isso. Deus não se importa de ser questionado. Ananias, vá lá na rua chamada direita, você vai encontrar Saulo, apelidado de Tarso. Ele está cego, você vai orar por ele. Ô Senhor, mas eu tenho ouvido falar que esse homem persegue os cristãos, esse homem veio aqui matar a gente. Ó a dúvida de Ananias. Ananias não desistiu de colocar dúvida diante de Deus. Ou seja, o Senhor está me pedindo isso, mas tem esse contexto aqui, Senhor. Perguntou. O que o Senhor disse? Vai logo, Ananias, que eu estou te mandando. Falou assim. De jeito nenhum. O Senhor acolheu a dúvida de Ananias e disse assim: mas vá assim mesmo, porque esse é para mim um servo escolhido. Eu vou enviar ele para poder dar testemunho. Então o Senhor, ele acolhe a nossa dúvida e ele responde. Às vezes ele não responde na hora, às vezes ele não responde como nós queremos que ele responda, mas ele acolhe a nossa dúvida. Então Maria, quando teve a dúvida, mas como é que vai ser isso? Como é que eu vou engravidar se eu não conheço homem nenhum? Ela estava desposada, ela não estava casada. Ela não tinha relações ainda com o futuro marido dela, que era José. Então ela tem a dúvida e ela pergunta: por quê? Como é que vai ser isso? O anjo, ao contrário do que foi feito com Zacarias, o anjo responde a dúvida de Maria tranquilamente. Explica para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te encobrirá, e você vai conceber do Espírito Santo. Explica a ela. Então, qual é a diferença entre a dúvida de Maria e a dúvida de Zacarias? A motivação do coração. É isso que a ciência e os homens, Paulo falou assim, para que porventura, se porventura tateando, o possam achar. As pessoas querem achar Deus sem sinceridade no coração. As pessoas querem achar Deus por curiosidade, mas não estão dispostas, muitas delas, a submeterem a vida delas a Deus. Quer só saber. São os inquiridores desse século. Aí por isso que Coríntios fala que Deus pegou a sabedoria desse mundo e tornou louca. Aquilo que o mundo considera sabedoria é loucura. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Então, quando a gente se aproxima da Bíblia, o homem veio do macaco. Não veio não. Os animais foram criados aqui, no sexto dia, antes de nós. E foram criados para o deleite de Deus, para o propósito de Deus, para o seu filho. Tudo foi feito por meio dele, para ele. Pronto. A mente simples, o coração simples, alimentado pela fé, se tranquiliza apenas com essa verdade. É o que a gente bate de vez em quando na tecla. O Senhor disse para a gente lembrar dele no partir do pão. Como é que faz a mesa do Senhor, o pão e o cálice? Pronto. Pronto. Ele só quer que o seu povo se reúna diante da mesa dele e lembre dele. Pronto. Não precisa enfeitar, não precisa criar mais nada, não precisa de outra coisa. Nós ficamos felizes em obedecer aquilo que ele pediu. Pronto. Então o relato que está aqui do sexto dia é: Deus criou os animais. Não importa se a ciência vai dizer que teve um ancestral comum, que a bactéria desenvolveu e
e deu isso aqui que nós somos, essa complexidade toda que é o ser humano. Não importa, deixa, é isso mesmo. A ciência não pode encontrar Deus, porque Deus não se encontra no nosso intelecto, na nossa mente. Deus, ele é encontrado pelo coração quebrantado, que diz assim: Senhor, é verdade que os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do Senhor. É verdade, está certo mesmo. Aliás, não, eu confundi. Vamos voltar a essa história. O Senhor diz assim: não é bom tomar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. A mulher que ouviu isso, ao invés de se ensoberbecer, se exaltar, se chatear com o Senhor, ela aceita, mas é verdade, o Senhor está certo dele. Uma coisa são os filhos e a outra são os cachorrinhos. Mas observe, Senhor, as migalhas que caem da mesa, os cachorrinhos comem. Irmãos, quando aquela mulher falou aquilo, ela descortinou o coração. Ela aceitou completamente a vontade de Deus, mas ainda assim pediu misericórdia. Senhor, o Senhor está certo, eu sou cachorrinho, e o Senhor veio trazer o pão para os donos, está certo, mas Senhor, uma migalhazinha, faz cair aí para a gente. E o Senhor fez uma migalhona cair. O Senhor disse: tá bom, a partir pode ir para casa, sua vida está liberta já. Se aquela mulher não tivesse esse coração humilde, esse coração de se dobrar diante do Senhor, ao invés de querer discutir com Ele, ao invés de querer provar que Jesus estava errado, que Jesus era egoísta, ela não teria saído dali com a bênção. Então, ó, a ciência não vai encontrar Deus aqui na mente, porque o Senhor se encontra de outra forma. Sexto dia, os animais foram criados, todos eles, e o relato do verso 26 diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele, na atualizada diz tenha ele, mas se você for ler, por exemplo, a versão King James, diz assim: dominem eles. No plural, dominem eles. Por quê? Porque o Espírito já está considerando aqui homem e mulher. Tenham eles domínio. Como é que a gente sabe disso? Como é que essa ideia é suportada? Pelo que vem depois. Vou ler como está na atualizada. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aí diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Os criou. Então o Senhor criou homem e mulher. É o padrão de Deus. Ainda que alguém aí fora queira mudar esse padrão. Mas Deus criou homem e mulher. Homem não se confunde com mulher, e mulher não se confunde com homem. Homem é homem, mulher é mulher. Amém? Essas são as escrituras. A Bíblia é homofóbica? Não, a Bíblia é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Sabe qual é o problema? Se você comprar um aparelho elétrico, eletrônico, lá tem escrito na tomada assim, ó, 127 volts. Não tem? A maioria dos nossos aparelhos são 127 volts, se você ligar na tomada. Se você ligar ele 220, acontece o quê? Queima. Queima ou não queima? Quem falou para você que o aparelho é 127? Quem disse? O fabricante. Não é assim? Então, irmãos, se a gente tentar ir de encontro às instruções do fabricante, não vai dar certo. O pecado, a gente vai entrar nisso depois, se eu permitir. Mas o pecado, vejam os irmãos, eu preciso falar de um outro assunto aqui, dentro desse assunto aqui. Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Não é assim? Imagem e semelhança. Imagem tem a ver com o nosso interior. Imagem tem a ver com o nosso interior. E semelhança tem a ver com o nosso exterior.
fomos criados à imagem de Deus. Por quê? Porque o homem não é só essa casca que você está vendo. O homem tem um espírito, o homem tem uma alma. Você está vendo aqui o amor que eu tenho? Você está vendo aqui a gratidão que está em meu coração? Não está vendo. Então, a casca é o corpo. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Essa ideia é desenvolvida, claro, no restante da Bíblia. Cristo é a imagem de Deus, não é assim? Cristo, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, Cristo é a imagem, todos os sentimentos, tudo que Deus é na sua essência, a sua imagem revela isso. Cristo é a imagem de Deus. E quando o Senhor se fez carne, Filipenses 2 vai dizer que ele foi achado em semelhança de homens. Ele ganhou, entre aspas, ganhou mesmo, um corpo à semelhança de carne pecaminosa. Ou seja, quem olhava para Jesus quando pisou sobre essa terra, achava que ele era um pecador igual a todos nós. Era semelhança de carne pecaminosa, só que ele nunca pecou. Aleluia. Era só a semelhança. O homem foi criado à imagem de Deus, no seu espírito, na sua alma, nos seus sentimentos. E a semelhança de Deus. Por quê? Porque Deus, você vai ler o Antigo Testamento. Deus tem mão, não é assim? Diz que Deus tirou Israel do Egito de mão poderosa. Deus tem boca. Deus tem perna. Deus tem pés. Tudo está desenvolvido na Bíblia para mostrar que nós somos a semelhança dele. A imagem, irmãos, a imagem de Deus que nós tínhamos, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ela foi prejudicada pelo pecado. É por isso que a gente fala de semelhança, de imagem e semelhança antes e depois entrar nesse ponto. Por que que hoje nem tudo que o homem sente, deseja, é aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus sente? Porque essa imagem de Deus, a qual nós fomos, em relação da qual nós fomos criados, ela foi prejudicada pelo pecado. É por isso que hoje nós podemos gostar, nós podemos amar coisas que Deus não ama, não aprova, não gosta. A gente consegue contrariar os sentimentos, o padrão de Deus. O pecado nos prejudicou. Porque o pecado mexeu com o nosso interior. Adão, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Morreu? Morreu. Não morreu no seu corpo, continuou vivo, na sua alma, mas no seu espírito morreu. Então, tudo de ruim que existe nesse mundo, que é contrário a Deus, inclusive as muitas iniciativas de contrariar aquilo que Deus criou, partem do princípio pecaminoso que está em nós. São explicados pelo princípio pecaminoso, pelo pecado que habita em nós, que realmente mexeu com toda a criação, com toda a estrutura do homem, chegando inclusive ao nosso corpo. Nós fomos criados para viver eternamente, mas agora nosso corpo é corruptível, nosso corpo morre, adoece e morre. Então, a morte passou a todos os homens. E o original diz, a morte passou pelo meio dos homens. Quando Adão peca, eu estou falando de pecado que é lá na frente. Tem que falar. A gente não chegou ainda no relato do pecado. Mas é só para a gente entender que por que as pessoas têm tanta dificuldade de aceitar o padrão de Deus? Por que elas querem questionar a Bíblia e dizer que a Bíblia tem que ser atualizada? Não, a Bíblia tem que ser readaptada. A Bíblia tem que ser acomodada
ao comportamento atual da sociedade. Não, ao contrário. A sociedade, os homens, têm que se voltar para o padrão de Deus. É o inverso. Teve gente dizendo que queria reescrever a Bíblia, imagine. Reescrever o que você não escreveu. Não foi você que escreveu. Por que eu vou reescrevê-la? Então nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus e o que está aqui é padrão para nós. A gente não discute com Deus. Nossa fase de discutir com Deus passou. É importante lançar esse pensamento, porque diz assim, criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Acabou, irmãos. Não tem o que discutir. O que passar disso aqui? Aí sim tem que ser questionado. Se não tiver de acordo com o padrão de Deus, nós é que estamos errados. O Senhor sempre está certo. Então ele criou, veja os irmãos, que ele teve todo um cuidado quando falou assim, os animais não. Os animais foi assim, produz a terra seres viventes, pau, animais domésticos, do campo, répteis, os peixes, produz a água, um monte de peixe, as aves voam no céu, não teve detalhamento. Com o homem, teve detalhamento. Também disse Deus, façamos o homem. É como se parasse, para aqui agora. Bora entrar aqui numa conferência agora. Por que façamos, aí o povo do mundo, inspirado pelo inimigo, façamos, porque na verdade eram deuses, eram os extraterrestres. Por que Deus é um só e diz, façamos, descobriu a pólvora. A própria palavra Deus, no hebraico, Elohim, é plural, é deuses mesmo. Mas não é porque existe mais de um Deus, não. É porque Deus, desde os primórdios, ele já está revelando para nós que ele é um Deus em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então façamos mesmo, façamos o homem à nossa imagem. Está certíssimo, não tem erro nenhum aqui. Então, Deus triuno ali, o Pai, o Filho e o Espírito, entraram numa conferência para agora criar o homem, porque o homem tem um propósito específico. O homem vai ser usado por Deus para corrigir uma situação errada que já existia no universo na época em que o homem foi criado. Antes de o homem ser criado, o universo já estava mexido. Falamos disso aqui nos primeiros dias da criação. A terra se tornou caos. Deus vem restaurando esse caos e ele cria o homem para poder botar ordem na casa. Então Deus triuno faz uma conferência, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e coloca o homem para ser representante do seu governo. A nenhum animal ou planta o Senhor estabeleceu para eles relação de dominação. Mas com respeito ao homem, ele diz, tenham eles domínio sobre os peixes do mar, aves, animais, O Senhor introduziu o homem como seu representante na terra. Todo mundo tinha que ir, uma expressão popular, bater continência para o outro. Por quê? Porque Deus queria usar o homem para corrigir a desobediência do universo que já existia, já tinha acontecido na rebelião do anjo, que foi seguido por outros anjos, se rebelaram, questionaram a autoridade de Deus, se rebelaram, foram julgados e por aí vai. Então, Deus agora para e cria a última coisa que Deus cria, o homem. E nenhum deles, repetindo, nenhuma das criaturas anteriores recebem essa marca de terem sido criados à imagem e semelhança, nenhuma, a imagem e semelhança de Deus, só o homem e a mulher. O detalhamento, irmãos, é claro, os irmãos não têm esperança de que a gente cubra esse assunto, né? Isso aqui é muito vasto, mas veja, o detalhamento, vou ler rapidinho antes de terminar.
O detalhamento da criação do homem está no capítulo 2. Eu quero ler rapidamente com os irmãos, depois a gente retorna ao tema, se o Senhor permitir. 2,15. É 2,15 mesmo? Não, é 2,7 primeiro. Diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí sai um rio, vou pular essa parte, do 10 até o 14, vamos para o 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Está vendo? Isso aqui já é uma pista que o Espírito está dando, porque o homem tinha uma função, um trabalho, que era cultivar o jardim, trabalho para ele, mas também guardar o jardim. E como nós aprendemos, você só guarda aquilo que está sendo ameaçado. Você só guarda aquilo sobre o que existe algum risco. Você guarda seu filho quando você sai com ele para passear, seu filho pequeno, guarda ele para ele não se acidentar. Você guarda coisas de valor. Guardar. Por que o homem tinha que guardar o jardim? Porque o inimigo já existia, o inimigo de Deus já existia. E por isso o homem tinha que ficar ali, representando o governo de Deus e guardando aquele lugar, além de cultivá-lo, agora. E prosseguindo. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O detalhamento da criação do homem está aqui no capítulo 2. É quando a gente vai saber que o primeiro foi formado Adão, Timóteo diz isso. Primeiro foi formado Adão, depois Eva. Não foi assim, façamos o homem à nossa imagem, pã, surge o homem e a mulher. Não. Primeiro Adão. É o processo que a gente acabou de ler. Primeiro Adão, e aí o Senhor, não é o homem que inventou a necessidade da mulher, não. Deus que viu a necessidade do homem ter uma companheira, uma auxiliadora. Então tudo veio da ideia, digamos assim, de Deus, do plano de Deus. Não foi ô Senhor, eu estou sozinho aqui, dá para mandar uma mulher para mim? Não. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Está vendo? Deus identificou essa necessidade. E aí, segundo o relato, pediu para Adão dar nome aos animais. E Adão tinha uma mente tão fantástica que ele deu nome àquela biodiversidade inteira de animal que tinha sobre a terra, inteirinha. Porque a criação ali não estava completa. Então Adão foi dando o nome, pá. E aí o próprio Espírito fala assim, para o homem, todavia, não se encontrou no auxiliador. Então, com certeza, no pensamento ali, era como se fosse assim, será que eu faço um bom par com a leoa? Será que eu faço um par adequado com a elefoa, com a girafa fêmea?
Então, naquela observação, foi visto que para o homem não havia uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Tinha que criar o quê? A mulher. Aí o Senhor faz cair pesado sono sobre o homem, tira uma costela, dessa costela, o hebraico diz, edificou-lhe uma mulher. Na nossa atualizada diz, transformou-a. Né? O hebraico diz, edificou-a uma mulher. E trouxe. Quando trouxe, o homem falou assim, esta afinal. Está vendo? Afinal, eu já olhei assim, um monte de fêmea aqui, mas afinal, o Senhor trouxe uma que realmente tem a ver comigo. Esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Leoa só combina com leão, elefoa só com elefante, mas mulher é com homem. Tudo segundo o padrão, tudo segundo a forma que Deus determinou. E aí, quando Deus cria o homem, Deus já fala do casamento. Aliás, quando Deus cria a mulher, Deus já fala do casamento. Por isso, aí tem uma explicação do Espírito. Os irmãos vejam, quem foi o conselheiro do Senhor? Quem foi que ajudou ele? Ninguém. É tudo ideia dele, a gente só se submete. Então, o próprio Senhor dá a explicação e diz, olha, por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher no singular. E os dois, ele e ela, serão uma só carne. Esse é o padrão de Deus. É uma só carne no casamento entre um homem e uma mulher. É o padrão das Escrituras. No prosseguimento da história, surge até a poligamia. Um homem tendo várias esposas não é o padrão de Deus. Veja quantos assuntos a gente fala sobre isso aqui, né? Muitos assuntos. O Senhor diz, vai se unir a sua mulher. E os dois serão uma só carne. Pronto. Tanto que no Novo Testamento, quer ser presbítero, quer ser bispo, ok, seja esposo de uma só mulher. Porque naquele tempo tinha gente que praticava poligamia. O Senhor falou, não, mas na igreja não. Esposo de uma só mulher. Então o Senhor cria o homem, cria a mulher, já une os dois em casamento, tudo segundo o seu propósito. Não há mais tempo de falar, 10 horas, que o Senhor nos abençoe com aquilo que temos ouvido até aqui. A semana que vem, irmão, se o Senhor permitir, já estou entrando nos avisos dessa. A semana que vem, se o Senhor permitir, é claro, nós não vamos continuar essa palavra, porque os irmãos estão lembrados, é o dia da pregação do Evangelho, dia 28. Então, a semana que vem, permitindo o Senhor, nós estaremos aqui, nesse tempo da palavra, pregando o Evangelho para os nossos convidados. Então, a gente vai interromper aqui, e se o Senhor permitir, voltamos no domingo seguinte. Então, a gente estimula a igreja a que esteja orando e convidando também pessoas para que no próximo domingo nós estejamos aqui pregando o Evangelho. Amém? Eu queria só entregar esse momento diante do Senhor, já estou finalizando. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. E obrigado pelo momento, pela oportunidade de estarmos sendo expostos diante da Tua palavra. O Senhor mesmo faça em nossos corações aquilo que o Senhor deseja fazer com a Tua palavra pregada. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Décio, somos um, Pai.